Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nosso programa sempre traz um convidado, um médico ou algum de uma outra área da saúde, trazendo assuntos novos, diferentes, para que você possa entender e ter dicas, né, de como você pode cuidar melhor do seu corpo, da sua saúde e da sua vida e, consequentemente, viver melhor. Nós estamos hoje no nosso estúdio, Dr. Eduardo Magalhães, ele é reumatologista e ele vai estar falando de um assunto muito corriqueiro, muito interessante, que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de todos que estão nos assistindo. Reumatismo, né? A gente vem falar muito em reumatismo nos idosos, né? As pessoas mais de idade. Mas a gente sabe que tem reumatismo do adulto jovem, reumatismo na criança. E ele vai falar um pouco sobre tudo, sobre esses aspectos de forma geral hoje e talvez num outro programa a gente traga para que ele fale mais especificamente de algum que ele citar hoje. Então, Eduardo, eu quero te agradecer já mais uma vez a sua presença aqui conosco. Você já esteve aqui e só lembrando, o Dr. Eduardo Magalhães atende aqui em Araras, mas ele é ligado também à Unicamp, ele é médico assistente do HC, lá no serviço de reumatologia, e está nos brindando hoje com a sua presença aqui, que eu sei muito difícil de trazê-lo aqui. Então, Eliseu, um prazer estar aqui, falando sobre esse tema, né, reumatismo, que sempre pergunta se trabalha com o quê, você faz o quê, a gente fala reumatismo, a pessoa fica com dúvida, né? E às vezes a própria dúvida do paciente mesmo, se eu tenho reumatismo, até que ponto, quando que eu vou procurar, né, para uma assistência, né? E também, Eduardo, o reumatologista, ou a reumatologia, não é uma especialidade assim muito divulgada, né? As pessoas, de uma forma geral, procuram muito o clínico, né? Eu vejo assim que ainda não às vezes, mas está crescendo a informação e, claro, as pessoas hoje querem consultar, né? Quando se fala que tem alguma dor, uma dor que parece ser óssea, parece ser dor no músculo, alguma coisa, que acha que é reumatismo, então hoje nós podemos procurar a sua especialidade. E eu queria então que você já assim, falasse para a gente, definisse, né, o que é reumatismo, né? Reumatismo é um termo muito amplo, né? Ele vem do grego, quando achavam que a doença vinha dos líquidos do corpo, que era chamado de reuma. Então era um desequilíbrio dos líquidos do corpo. E a doença primeira que apareceu com reumatismo foi a gota. Mas depois apareceu a artrite reumatoide, né, e ficou esse termo reumatismo. Doença reumática são todas as doenças que acometem os ossos, os músculos, que fogem do trauma, do ocupacional, né, do entorse, puxando mais aí para a parte da inflamação, aquela inflamação que veio, você não sabe muito bem porquê, né? Então ele engloba desde as tendinites, né, a parte de artrite reumatoide, mas pega também a osteoporose, que é o enfraquecimento da massa do osso, né? Pega também aí a condrocalcinose, que é o depósito de cálcio nas articulações. Então, ficou um termo amplo para definir várias doenças que às vezes são um pouquinho diferentes entre elas, né? Sim. E de uma forma geral, né, a gente vê assim, as pessoas depois de uma certa idade começar a ter aquela queixa, né, que estou com dor nos ossos, né, e aí lembra realmente essa ideia do reumatismo, essa algia, essa dor, né, no corpo, né? O pessoal fala muito, tonalidade do junta tudo. Sim. E às vezes, né, a gente fala junta tudo e trata com carinho, né? E o reumatologista é o que faz isso, né? A gente tem o cuidado de tentar identificar o porquê que aquela articulação está doendo, porquê que aquele músculo está doendo, e muitas vezes tem uma doença por baixo. Na terceira idade, né, o grande foco é a artrose mesmo, né? Mas muitas vezes a artrose vem, mas tem alguma coisa a mais, né? Pode ter um enfraquecimento muscular, uma falta de condicionamento, uma tendinite junto, que às vezes você só entrar com o remédio da artrose não vai resolver. Então cabe a gente também identificar os fatores aí envolvidos, né? Sim, então até aproveitando já, né, o que você falou aí no final, como existem vários tipos de dores que podem ser classificadas como reumáticas, né? Quais as causas, então, das doenças reumáticas, assim, de uma forma geral, que são mais corriqueiras? Quais são as causas? Dentro de causas de doença reumática, a gente teve uma evolução grande de pesquisa, né? Então, o que acontece? É mais um desequilíbrio ou na cartilagem, ou na musculatura, principalmente na cartilagem, ou na capinha em volta da cartilagem, que a gente chama de sinóvia. Então, você tem uma inflamação ou da cartilagem ou dessa sinóvia, e ela perde aquele equilíbrio. A gente falava muito de desgaste, né? Hoje a gente não fala muito de desgaste, a gente fala, por exemplo, artrose. Hoje a gente fala osteoartrite, que é um processo inflamatório, a pessoa tem uma predisposição a isso,
junta um fator, por exemplo, a obesidade ou um microtrauma de repetição, e ali aquela cartilagem vai afinando e pouco a pouco ela vai sendo substituída por osso, formando aí os osteófitos, no caso do osteoartrite. E no caso da artrite reumatoide é a sinóvia que inflama. Essa sinóvia inflama também por vários motivos. A gente questiona aí a participação de vírus. Hoje o tabagismo também é muito relacionado à artrite reumatoide. E essa inflamação na capinha da articulação também acaba levando uma destruição da cartilagem e essa articulação machucada acaba sendo substituída por osso que perde a flexibilidade, né? E são as duas principais, a artrite reumatoide e a osteoartrite, né, ou artrose. Você estava falando, eu estava lembrando que a gente, quando mais jovem, via falar muito. Hoje, pelo menos eu não sei se é porque não é a minha área, talvez eu não vejo, talvez você tenha mais contato. Que crianças que tinham a chamada febre reumática, né? Está dentro dentro do que você falou aí? A febre reumática é uma doença reumática já causada por uma bactéria. Então a criança tem uma infecção por bactéria, geralmente na garganta, e depois desenvolve uma produção de autoanticorpos e vai atacar as articulações e também, principalmente, o coração. A gente tem visto uma diminuição da incidência de febre reumática, muito pela melhora de condições de vida da população, o tratamento precoce das infecções de garganta, não tem uma frequência tão grande feito que se via no passado. O que a gente pega muito assim é dores benignas na criança, né? Então tem a chamada dor de crescimento, né? A dor de crescimento, ela é uma dor que acontece mais à noite na criança, às vezes preocupa muito ali o pai, a mãe, a criança acorda chorando com uma queixa de dor em membro inferior e, na verdade, é um caráter benigno, mas a gente tem que investigar outras causas. E existe uma pequena percentagem de paciente com criança que vai desenvolver a artrite juvenil, a espondilite juvenil e às vezes também o lúpus juvenil, né? Você citou vários aí, né? E assim, na propedêutica, como é que você investiga? Como é que a gente sabe que tipo de doença reumática o paciente tem? Quer dizer, como é que você conduz essa investigação aí? Tá. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O diagnóstico de doença reumática é principalmente na história que o paciente conta. Então, se ele tem uma dor mecânica no movimento, a gente pensa mais numa doença tipo artrose. Se ele tem uma dor mais no repouso, a hora que ele acorda de manhã, com uma rigidez no movimento, principalmente das pequenas articulações das mãos, a gente pensa numa artrite reumatoide. Se ele tem uma dor mais na coluna, num homem, de manhã também, a hora que acorda com a coluna rígida, a gente lembra muito de uma doença que ocorre mais em homem, que é a espondilite anquilosante. E a história, né? Por exemplo, de vez em quando eu tenho uma crise que inflama o meu joelho, ou inflama o meu pé, ou inflama o meu tornozelo, eu passo um tempo bom sem ter nada e de repente eu tenho uma outra crise, né? Isso lembra muito a gota, né? Então você puxa dados da idade, do sexo, de como que essa artrite ou como que essa dor aparece, você vai pegando as pistas e somando. Exame positivo, negativo para reumatismo não tem, né? Então, muitas vezes chega um paciente e fala, olha, meus exames de reumatismo deram alterados. Os exames, eles são complementares e adjuvantes, né? Então, a gente, baseado na história desse paciente, a gente solicita alguns exames e eles vão ajudar a confirmar aquele diagnóstico. E vamos pedir também o raio-x, às vezes a ressonância magnética, que tem ajudado bastante no diagnóstico de algumas doenças reumáticas, no diagnóstico precoce. E a gente usa a mão também muito dos autoanticorpos, que são alguns exames que a gente consegue detectar alguns anticorpos que estão ligados especialmente ao lúpus, à artrite reumatoide também, dentre outras doenças aí, né? Você está falando aí dos exames de imagem, né? A gente vê hoje com o crescimento do avanço tecnológico e tudo, né? As pessoas, claro, assim, falam em ressonância como se a ressonância hoje fosse falar quase que o diagnóstico, né? E a tendência das pessoas, mas eu não quero fazer uma ressonância. A ressonância, e você falou aí que hoje tem ajudado bastante, mas, por exemplo, hoje, tomografia não é um exame que é utilizado na investigação. Uhum. Os exames a gente faz muito direcionado, né? Para um diagnóstico de artrose, um raio-x simples, ou às vezes o próprio exame clínico já resolve.
Às vezes você vai só pedir o raio-x só para graduar, para ver como que está o acometimento. A tomografia a gente tem reservado, às vezes para algum caso de estenose de canal, que é a artrose da coluna, para a pesquisa de tumores ósseos também, ela tem um papel importante. E a ressonância, ela ajuda muito quando você quer ver além do osso, quando você quer ver o ligamento e o músculo. Um exame que a gente tem usado muito pouco hoje, graças a Deus tem vindo cada vez menos também pedido por outros colegas, é a cintilografia óssea. Mas assim, a gente sempre pede direcionado o que eu quero encontrar. Porque o que acontece? Muitas vezes você tem uma queixa, né, e pede um exame, o exame acaba te confundindo mais porque ele não justifica a clínica daquele paciente. Ou às vezes a gente pede também o exame quando aquele exame vai ajudar a gente a definir uma conduta de tratamento. Se pelo exame físico eu já vejo, bom, provavelmente ele tem uma artrose, o exame vai me acrescentar alguma coisa no tratamento dele, eu vou propor alguma intervenção diferente, ou algum remédio diferente com esse exame, está na hora de pedir esse exame, mas muitas vezes não vai mudar. Então a gente conversa com o paciente, o mais importante é o bate-papo, esclarecer. Acho que a gente está vivendo muito exame, falta de esclarecimento do paciente, porque se ele você consegue convencê-lo, né? E essa pergunta foi justamente com esse objetivo, assim, de mostrar para os nossos telespectadores, né, que às vezes vão ao médico e eles vão ter com uma ideia que tal exame vai ser o que vai resolver, que vai dar o diagnóstico, e que nem sempre é aquele exame adequado, quer dizer, para cada caso, cada tipo, cada paciente, vai ter um exame mais adequado. Quer dizer, então aí muitas vezes o paciente ouviu o especialista e fala, não vamos pedir a tomografia, não vamos pedir a ressonância. Um raio-x simples vai ser o suficiente dentro do quadro que você... Né? Então, são essas coisas que é importante, essas dicas que a gente tem que passar para os nossos telespectadores com relação a isso. Quando fala de reumatismo, parece que é uma tendência a achar que a doença é crônica, que é para a vida toda, que não tem cura, né? Passa isso, eu vejo muitas pessoas, doutor, meu problema, acho que eu vou morrer com isso, né? Quer dizer, então a minha pergunta era assim, a doença reumática, ela tem cura ou apenas controle? O que você me fala disso? Infelizmente, assim, algumas poucas doenças reumáticas a gente pode ter alguma cura. Principalmente as doenças infecciosas, os reumatismos infecciosos aí, que tem uma bactéria, que tenha algum pós-viral, né, a gente pode definir uma cura. Mas a grande maioria delas são crônicas. Mas daí a dizer que não tem solução, né, então o tratamento, por exemplo, da artrite reumatoide melhorou muito nos últimos anos, né. Então nós temos aí medicações de última linha e que a gente consegue barrar o progresso, evitar a deformidade. É lógico que a pessoa vai ter que tratar continuamente, mas assim, pouco efeito colateral de medicação, qualidade de vida, mesmo com a patologia, não de graça. Então é preciso acompanhamento, avaliação de exames aí cada 3 meses ou a 6 meses, né? Mas praticamente todas as doenças reumáticas a gente tem um avanço muito grande e podemos dizer que não tem nenhuma hoje que não tenha um tratamento bom e que não melhore a qualidade de vida. E a gente está aproximando a longevidade das pessoas com doença reumática próxima das pessoas normais. Não estão vivendo menos, ao contrário. Estão vivendo mais e com um custo-benefício muito bom com a medicação. Eduardo, na sua prática clínica, na clínica privada, no consultório, mesmo lá na Unicamp, onde você é assistente lá do HC, assim, quais são as doenças principais hoje na área da reumatologia que você tem visto com mais frequência? As artroses, elas são o grupo principal. Então, a artrose de joelho, a artrose de coluna é realmente ainda o grupo principal. Devido à divulgação, conhecimento, tem crescido muito a procura para tratamento de fibromialgia. Isso é uma coisa que gostoso de perceber as pessoas procurando. Muitas pessoas aí sofrendo em casa, às vezes já passaram por vários médicos com exames normais e dores no corpo inteiro. E a gente tem feito cada vez mais diagnóstico de fibromialgia. A artrite reumatoide ainda tem uma incidência grande, também estão vindo mais precocemente, mais rápido para tratar, que é um fator muito importante, né? E a osteoporose, que é outro carro-chefe aí, né? Também a orientação, a questão da prevenção, tem batido a porta cada vez mais cedo, a gente tem feito diagnóstico precoce, né? E tem impedido a ocorrência de fraturas,
vertebrais aí e vendo aí a longo prazo uma melhora de qualidade de vida. Essas 4 aí seriam as principais. E tem as outras inflamatórias que acabam tendo uma incidência pequena, mas são pacientes crônicos que a gente falaria, o lúpus, a esclerodermia, são mais raras, né, de acontecer. E a gota, o ácido úrico, né? O paciente com gota, na verdade, é um paciente muito comum também. A única questão é como ele tem crises esporádicas, às vezes ele não adere muito ao tratamento, né? E como às vezes o tratamento inclui muita mudança comportamental, mudar o meu hábito de vida, às vezes diminuir minha ingesta alcoólica. Dieta, né? Dieta. Então, às vezes, ele é um pouquinho, a não ser que ele esteja tendo crises muito frequentes, ele acaba fugindo um pouquinho do consultório. Mas é importante que falar para ele manter, porque a longo prazo ele tem uma incidência maior de doença cardíaca, doença coronariana, e essas pequenas crises, no acumulado dos anos, as crises que vão se repetindo, vão predispondo a uma artrose mesmo. E às vezes ele fala, eu tenho uma crise de vez em quando, mas no decorrer da vida, 10, 20 anos, pensando aí no longo prazo, ele vai acabar tendo uma artrose antes do que ele teria se tivesse feito o tratamento adequado. Eduardo, muitos estão nos assistindo hoje e falam, mas eu tenho uma dor assim, será que é artrose, se é artrite, é gota, é um lúpus, né? Assim, o que um paciente que ele acha que ele pode ter alguma doença reumática, ele pode fazer assim? Às vezes a gente sabe, por exemplo, né? Eu até brinco que o melhor reumatologista de Araras é o Dr. Eduardo, porque infelizmente nós temos só ele hoje aqui em Araras como reumatologista especialista. E muitas pessoas não conseguem ter acesso a ele, embora ele também atenda na rede pública também. Mas o que um clínico inicialmente pode ser o caminho? Qual é a orientação que você dá? Na verdade, assim, o clínico, ele já... Não tem como todas as pessoas que têm dor articular e muscular passar direto pelo reumatologista. É uma especialidade que conta com um pequeno número de profissionais. Então, grande parte desses pacientes vão ser atendidos mesmo pelo clínico geral. É a tendência nossa de ter a medicina mais focada nas unidades básicas de saúde com o clínico, né? Como que o clínico vai agir? Então, a primeira coisa é ouvir a historinha do paciente. Quando a gente vê uma doença mais que dói ao movimento, né, ao esforço, eu acordo bem na medida que eu vou movimentando aquela articulação, ela vai doendo, fala mais um quadro de artrose, que é aquela doença mais lenta, que a articulação vai pouco a pouco aí perdendo aquela mobilidade natural, né? Quando a doença mais ao repouso, né, uma articulação dói mais ao repouso, eu acordo com a articulação mais dolorida, na medida que o movimento ela melhora, aí a gente já pensa mais numa artrite inflamatória, né? Então a gente vai pegando essas pistas aí e tem as doenças muito também relacionadas, que você vai perguntar, à ocupação da pessoa, né? Às vezes as epicondilites, que é a dor no cotovelo, são muito comuns em pintores, em pessoas que fazem serviço doméstico, de torcer, de apertar, eletricista. Então, uma dor no punho, no cotovelo, às vezes, só pela história ocupacional, você já identifica. E vê o caráter crônico dessa doença, dessa dor. Então, uma dor que por exemplo, eu fiz um esforço, vou ter uma dor nas costas, ela vai durar 1, 2 semanas, o clínico vai tratar, resolvido o meu caso. Agora, não estou resolvendo ela com 30, 60 dias, às vezes, está na hora de pensar alguma coisa. E uma coisa muito importante é os sintomas associados, que a gente fala bandeiras vermelhas. Quando realmente que eu tenho que preocupar, né? A bandeira vermelha, febre, emagrecimento, né? E anemia. Então, quando eu tenho uma dor articular que está comprometendo não só a minha articulação, mas está comprometendo o meu corpo, eu estou perdendo peso, eu estou tendo febre, eu estou com uma anemia, eu estou fadigado, né? Esses casos são os casos mais urgentes, esse realmente o clínico tem que ter a pressa de encaminhar, porque pode ser um tumor, pode ser uma infecção, ou pode ser uma doença autoimune, né? No caso a gente fala muito do lúpus também, que é a doença mista do tecido conjuntivo, né? E as doenças infecciosas, que é importante a gente fazer o diagnóstico rápido, não ficar taxando ela de artrose, porque a artrose não dá febre, não dá perda de peso, geralmente a pessoa está bem, fibromialgia também não dá isso.
O mais importante é febre, emagrecimento, anemia, algum sintoma a mais que esteja prejudicando o meu rendimento. Isso aí tem que procurar rápido e o tratamento tem que ser imediato. Então eu achei muito interessante você falar, quer dizer, isso junto com a dor reumática, a artralgia, quer dizer, a febre, né, vamos repetir até, febre, anemia e emagrecimento, junto com dor reumática, com a dor artralgia, é a coisa que tem que ser vista com mais brevidade. Isso, né? Com certeza. Perfeito. Eduardo, a gente vê, você falou há pouco também, quando você falava, eu lembrava que a fibromialgia hoje a gente vê com alguma frequência maior do que no passado, em função, parece hoje, das atividades profissionais em muitos setores. Por exemplo, digitador, hoje, que digito e tudo, né? E eu vejo aí no consultório, diferente da febre reumática que eu falava há pouco com você, pessoal, doutor, eu vim cá ver o rim e tal, mas eu tenho na investigação, eu fico sabendo que tem fibromialgia. A fibromialgia realmente, ela tem sido decorrente dessa mudança, desses hábitos hoje profissionais e de repetição e tudo, em que as pessoas são colocadas em determinadas sessões de indústrias, de fábricas ou de qualquer estabelecimento, fazendo aquilo o dia inteiro de forma repetida? Olha, a incidência de fibromialgia em pessoas que têm doenças ocupacionais é maior. Então, pessoas que têm tendinite, lesão de esforço repetitivo, eles têm uma incidência maior de fibromialgia. Mas tem muita dona de casa também que tem fibromialgia, né? Tem muita pessoa que não se relaciona com esse tipo de ocupação e que tem. Então, predispõe realmente você fazer uma atividade repetitiva ou você fazer uma atividade com sobrecarga, predispõe a você desenvolver uma fibromialgia. Mas eu acho que a maior quantidade de incidência que tem aumentado é pelo diagnóstico, né? Que hoje a gente tem diagnosticado mais. O conceito de fibromialgia ele é muito recente, assim, comparando com a artrite, de artrose, ele é de 1980, os critérios de definição. Então, e hoje a gente entende a fibromialgia de uma maneira melhor, né? Porque antes a gente falava, não sabe o que tem, os exames estão tudo bem, é fibromialgia. Hoje a gente vê a fibromialgia como aquela pessoa que sente mais dor do que seria para sentir. E, por exemplo, só uma coisa interessante, quando eu queimo minha mão, não é a minha mão que dói, eu que sinto a minha mão doer, né? Então, se eu pego um alfinete e ponho na minha mão e ponho na sua mão, a dor nossa não é a mesma, né? É a minha dor e é a sua dor. E a gente sabe que esse processamento de dor no cérebro ele é individual. Então, mudou muito o conhecimento e, principalmente, apareceram medicações que conseguem agir nesse processamento de dor. Então, a gente consegue, com medicação, fazer com que a pessoa aumente o limiar de dor dela, ou seja, que aquele estímulo que provoca muita dor para ela não provoque tanta dor. E a gente consegue hoje também melhorar a qualidade do sono, que a paciente com fibromialgia também ela é fadigada, porque ela não tem uma qualidade de sono boa. A gente consegue fazer com que essa paciente melhore. Então, acho que duas coisas aumentaram a incidência da fibromialgia, o maior conhecimento e os novos tratamentos. Então, a pessoa começou a procurar porque viu que funciona e que melhora. E a fibromialgia, a gente tem visto também uma certa tendência parece que as pessoas aposentarem hoje, ela ser uma doença incapacitante. A minha pergunta, existem níveis de intensidade de fibromialgia e se ela, às vezes, em caso, de fato, ela é uma doença incapacitante, que leva até as pessoas a terem que mudar, ou pelo menos mudar a atividade profissional? Essa é uma questão muito importante, cada vez a gente tem visto mais bater a porta pedindo, na verdade, afastamento e demanda judicial com relação a litígios aí trabalhistas, né? É uma coisa difícil. Realmente a fibromialgia ela não tem sido bem aceita como causa de afastamento. Mas a gente vê muitas pessoas, não é a maioria, mas muitas pessoas com fibromialgia têm dores acentuadas, dores intensas. Isso é prejudicado muito pela dificuldade de acesso ao tratamento adequado. Às vezes o tratamento ele é tardio, então chega numa fase da pessoa que ela já está bem comprometida profissionalmente. E é uma questão difícil. Acho que isso requer muito aí um amadurecimento, porque o paciente com fibromialgia, é bom que ele trabalhe, mas talvez ele precise de um ajuste da jornada de trabalho, período de descanso adequado. A gente fala muito assim, que ele está numa atividade que favoreça as qualidades dele, não acentue os seus defeitos, né, ou suas dificuldades, né?
Então, assim, uma jornada de trabalho, exigir que ele faça um suporte de carga por tempo prolongado, né? E precisa realmente da sociedade, não só para a fibromialgia, mas todo paciente com portador crônica está um pouquinho aberto, porque todo mundo está sujeito a isso. Então, a gente está um pouquinho mais aberto para entender como que cada processo de doença funciona e tentar adequar, principalmente lá no início, logo no diagnóstico, adequar um horário de trabalho para evitar essa aposentadoria. A gente tem visto pessoas aposentarem por conta de fibromialgia, muitas através de processos, né? Peritos judiciais que avaliam. Então chega num ponto estafante, um sofrimento muito grande que poderia ter sido evitado se houvesse lá atrás, né, um entendimento do paciente, do empregador e da sociedade enquanto instituição de abraçar essa doença e permitir que a gente se adeque, né? Isso não só para a fibromialgia, mas para toda a doença crônica. Eu achei muito importante isso, porque realmente a gente tem visto com alguma frequência, e eu achei muito interessante o que você falou, o que você pontuou aí em termos de tratamento, para que as pessoas não caiam naquela coisa, é o inválido, foi aposentado por incapacidade, e quando a pessoa pode ser produtiva, e às vezes ficar dentro de casa até piora, né? Pior. Que ela só fica pensando que ela foi aposentada e tal. E aí, só finalizando essa questão de fibromialgia, a terapia, um psicólogo ajuda também nessa abordagem? Isso é uma questão que, principalmente no início, julgava que a fibromialgia era uma doença até de caráter psiquiátrico, né? E o que viram? Se você pega um manicômio, por exemplo, ou uma instituição de pessoas deprimidas e puxa a fibromialgia, não tem uma incidência tão grande, né? E se você vai procurar a fibromialgia numa comunidade, assim, que não procurou um médico, mas eu vou avaliar essa comunidade, se as pessoas com dor. E você pega muita pessoa que está em paz, sem nenhum diagnóstico depressivo e que tem fibromialgia. Então, hoje, a gente tem, parece que a questão da ansiedade, da depressão que vem junto com a fibromialgia pode ser muito reacional, porque eu tenho uma dor crônica, eu estou cansado o dia inteiro, né? Os meus exames são normais, ninguém faz o diagnóstico, às vezes as pessoas não me entendem e meu corpo dói. E eu não consigo lidar com isso. Isso vai gerando uma ansiedade e um quadro depressivo, né? Então, são duas coisas que uma alimenta a outra. A depressão alimenta a fibromialgia e a fibromialgia pode alimentar tanto a depressão quanto a ansiedade, mas não necessariamente um como causa do outro, né? Acho que são caminhos juntos, mas a terapia cognitiva, acho que a questão da terapia ajuda muito a ensinar a pessoa a lidar com a doença, a ensinar a pessoa a poder dividir as atividades dela, a lidar de uma maneira. Eu falo assim, não tem o remédio da Mulher Maravilha, né? Então, mesmo a Mulher Maravilha não fazia tudo que... Ela tinha uma vida dividida, né? Então, se a gente tem um diagnóstico, seja uma hipertensão, seja um diabetes, seja uma fibromialgia, eu tenho que mudar a minha rotina. E às vezes a pessoa não faz essa mudança, né? Acha difícil fazer. Tanto ela, quanto a família, quanto no dia a dia dela. E o terapeuta pode ajudar um pouco nessa área, né? Mas é bom que o terapeuta também tenha um foco no enfrentamento da doença. Muitas vezes acontece do foco do terapeuta partir para uma questão mais de avaliação da personalidade do indivíduo, e às vezes a gente perde um tempinho. Não que isso não deva ser abordado, mas é importante ensinar técnicas de enfrentamento daquela doença crônica. Então fica aí essas dicas do doutor Eduardo com relação a isso, Eduardo. E nosso programa passa muito rápido aqui, o tempo. Eu só quis que você finalizasse assim, dando umas dicas práticas, né? Para a gente até prevenir algumas doenças reumáticas no decorrer da vida, né? Atividade física, o que você sugere aí? Bom, hoje a prevenção é tudo, né? Principalmente manter um peso adequado, manter uma atividade física regular, o cigarro abolir mesmo, fazer o possível para não usar. Bebida alcoólica, principalmente para o caso de gota, deve ser evitado, né? E sintoma prolongado de dor articular, é bom procurar a causa, né? Mesmo porque, mesmo paciente jovem, se eu tenho ali uma dor crônica na coluna, no joelho, eu tenho que pensar que minha vida eu vou viver bastante. Hoje a longevidade nossa tem aumentado para 70, 75 anos, então eu vou ter uma vida e eu tenho que cuidar da minha qualidade de vida agora que eu estou jovem. Então, se eu tenho uma dor que está persistindo, vamos procurar tratar
E se eu já estou mais uma idade, eu tenho uma dor, não desanimar também, que tem recursos, tanto medicamentoso, quanto em termos de terapias, de atividade física, que devem ser utilizados. Gente, muito obrigado pela apresentação, a nossa entrevista com o Dr. Eduardo Magalhães, que realmente foi muito tranquila, nos ensinou muitas coisas, muitas dicas importantes que a gente está abordando essa questão do reumatismo. Então, Eduardo, quero te agradecer, quero já deixar que outra vez você possa estar vindo aqui, de repente falando sobre especificamente de alguma dessas doenças que que você citou hoje como dentro da área da reumatologia, né? E o seu consultório é na Avenida Maria Aparecida Muniz Miquelin, 426. Isso mesmo. Telefone de contato 3544-5277. Eu agradeço mais uma vez, né? E esse programa acho que ajuda bastante, né? Toda vez que eu venho aqui, realmente a gente vê que tem uma repercussão boa. E que as pessoas procurem muita informação, né? E parabenizo aí vocês por serem mais um vetor de informação aí, acho que é muito útil para a nossa comunidade aí. Ok. Você gostou do programa? Nosso programa é hoje às quartas-feiras, às 19h45, e às sextas-feiras, às 18h15, tem reprise. Então você pode estar ligado aí, ouvindo novamente a nossa entrevista. Muito obrigado, Eduardo. A você que está em casa, muito obrigado pela atenção, pela audiência. E nós voltamos na próxima quarta-feira, às 19h45, com um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida.